glória e honra do nome do Senhor. Os que creem digam amém. Amém. Glória a Deus. Quero saudar com a paz do Senhor os nossos visitantes Fabiana, Mariana e Mateus, aonde estão. Que Deus os abençoe. Sejam muito bem-vindos, viu? Voltem sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como a igreja reage à presença dos irmãos. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos. Que assim seja. Que Deus abençoe os queridos. Pastor Alexandre Lino, pastora Patrícia, não precisa mais apresentar, né? Não dá mais. Já são membros honorários, viu? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo, aliás, na carta de Timóteo, capítulo de número 4. Carta de Timóteo, capítulo de número 4. Carta de Tiago, capítulo... Tiago, carta de Tiago, capítulo de número 4, me perdoem os irmãos, verso 1 em diante. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Carta de Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo 4. Você encontrou? Diga amém. Amém. O texto diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Glória a Deus. Olha para o seu irmão e diga para ele: o Senhor deseja falar conosco. Diga: o Senhor deseja nos abençoar pela sua palavra. Se coloque, por favor, no seu assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma noite de domingo, mais uma noite de culto na presença do nosso Deus. E nessa noite nós estaremos falando a respeito deste texto de Tiago, capítulo 4,
que é uma das bases bíblicas para o entendimento sobre batalha espiritual. Veja que o apóstolo Tiago comenta nesta carta que é possível que um crente, um servo, que uma serva de Deus, transgrida contra a lei do Senhor por pura e simplesmente se propor a fazer juízo do seu irmão. Veja que aqui o apóstolo Tiago faz menção a esse contexto, apontando para uma perspectiva aonde o indivíduo que julga o seu irmão está se colocando acima da própria lei do Senhor e fazendo-se dela legislador e juiz. É importante ressaltar que os conflitos interpessoais são uma das razões pelas quais pessoas se aborrecem, se entristecem, se afastam umas das outras. Muitas pessoas, em virtude de conflitos, se afastam do convívio da igreja, se afastam do relacionamento familiar. O conflito interpessoal é a razão pela qual também casais, pais e filhos e até irmãos rompem as suas relações, quebram vínculos. Nós, essa noite, estaremos sendo desafiados pela palavra de Deus a não permitir que a nossa mente e coração nos leve por esse tipo de caminho. Que o nosso comportamento seja moldado pelas Escrituras, para que nós não sejamos pedra de tropeço, aquilo que Deus tem edificado em nós mesmos. Então preste atenção, porque esse capítulo 4, escrito pelo apóstolo Tiago, que é importante destacar, Deus abençoe. Que é importante destacarmos, era irmão de nosso Senhor Jesus do ponto de vista carnal. Ele era filho de Maria com José, irmão de Judas, que também serviu à igreja como apostolado e escreveu a carta que antecede o livro do Apocalipse. Esse Tiago não logo é importante destacar, o Tiago, irmão de João, nem o Tiago, filho de Alfeu, que foram membros da segunda geração de apóstolos, que são os 12 apóstolos escolhidos pelo Senhor Jesus. Então preste atenção, porque Tiago aqui na altura do capítulo 4 faz uma pergunta importante: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que em vossos membros guerreiam. Veja que ele aponta como a origem das guerras que nós enfrentamos, das batalhas cotidianas que absorvem a nossa energia emocional, psicológica e que normalmente também interferem com o nosso estado físico. As paixões que operam na nossa própria carne. É importante lembrar aos irmãos que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, no capítulo de número 5, no verso de número 16, ele destaca que a carne e o espírito estão em conflito. E ali, ele, a partir do verso de número 16, nos alerta para a necessidade de que eu e você estejamos conscientes de que se andamos na carne, seremos carnais, de que se andarmos no espírito, seremos espirituais. Mas o que há de mais importante na carta aos Gálatas, no capítulo de número 5, é o destaque feito pelo apóstolo Paulo às obras da carne e ao fruto do espírito. Porque antes de falar sobre o efeito das nossas emoções na carne, dos nossos desejos e paixões na carne, e de falar da ação do Espírito Santo em cada um de nós, o apóstolo Paulo faz menção a um fato: a nossa carne está em guerra contra Deus. Ele diz que a carne
luta contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Paulo menciona o espírito nesta ocasião em que escreve aos Gálatas, apontando o espírito como sendo o espírito de Deus, porque o texto destaca o espírito com o E maiúsculo, falando a respeito do conflito da nossa natureza contra a natureza de Deus que opera em nós. Isso, para mim e para você, é importante, porque a carta aos Gálatas não é uma carta escrita a ímpios, é uma carta escrita aos crentes, escrita àqueles que compõem a igreja do Senhor, que participam da comunhão dos santos. E Paulo está ali advertindo a toda a igreja da necessidade de nós estarmos atentos aos efeitos desta guerra em nossas mentes e corações. É interessante também frisarmos que toda a batalha espiritual na qual eu e você estamos inseridos envolve personagens essenciais ao conflito. Primeiro, precisamos considerar que estamos dentro do mundo espiritual e que somos agentes ativos nesse processo. De maneira consciente ou não, estamos, de acordo com a palavra de Deus, cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Estão nos observando a todo momento anjos e demônios. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram. A Bíblia também diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão e buscando a quem possa tragar. Logo, o temor do Senhor é a blindagem espiritual que nós, que conhecemos a palavra de Deus e que estamos revestidos de toda a armadura do Senhor, podemos garantir que nos livra de sermos alvejados pelos contínuos ataques do nosso adversário. Mas por que o diabo, o nosso adversário, pode se tornar uma ameaça a alguém que serve a Cristo, que confessou a Cristo, que teme a Deus e que tem hoje destaque no mundo espiritual por ter sido iluminado pelas verdades espirituais? É porque, apesar de santos, nós não somos infalíveis. A santidade nos habilita a vivermos separados do pecado. E ela só é possível porque a obra do Espírito Santo em nós trouxe aos nossos corações e mentes a consciência espiritual de que nós devemos andar em retidão, e para que nós andemos em retidão, nós precisamos praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A questão é que, quando eu e você entendemos isso, nós nos submetemos à autoridade divina, nos submetemos à sua palavra, nos submetemos à ação do seu Espírito Santo. E qualquer ato de desobediência, rebelião, qualquer evento em que seja priorizado o desejo, o prazer da carne, isso nos coloca em conflito com aquilo que acreditamos e também em conflito com os princípios que nos sustentam no mundo espiritual, como parte integrantes do corpo de Cristo e representantes do reino dos céus. Então veja que o apóstolo Tiago, entendendo a batalha da carne contra o espírito e ciente de que a nossa carne vai resistir à vontade de Deus, destaca no capítulo 4 de sua carta, no primeiro versículo, o fato de que os nossos deleites são a razão pela qual os nossos membros guerreiam. Veja que a todo momento nós estamos expostos àquilo que no capítulo 4, verso 4, ele chama de mundo. E nós comumente destacamos a expressão mundo como sendo um conceito espiritual que pela teologia é explicada como a sociedade organizada que vive fora do domínio, do governo e da autoridade de Deus. Eu quero que você preste atenção nisso, porque nós, como agentes espirituais, estamos a todo momento expostos ao mundo. O próprio Jesus,
orou por nós. Em João, capítulo de número 17, e no momento em que ele orava ao Pai por nós, ele orava ao Pai dizendo e pedindo que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal, e que eu e você deveríamos ser santificados pela palavra do Senhor. Veja que o nosso mestre conseguiu vislumbrar a cada um de nós dentro desse contexto, e ele conseguiu naquele momento de oração enxergar o mundo espiritual e perceber a que nível de riscos, a que nível de perigos nós estaríamos expostos nesses dias que a palavra de Deus chama de últimos dias ou de última hora. Vemos que esse é um tempo onde o amor de muitos se esfria e a iniquidade aumenta, e por esse motivo nós vemos que os desejos são aflorados em virtude das tentações. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no capítulo 1 de Tiago. Você vai ver que quando ele fala a respeito dos desejos da carne, como sendo a razão pela qual os nossos membros estão em guerra, está relacionado ao fato de que ele carregava consigo uma revelação. A revelação de que todos nós no mundo estamos expostos às tentações. Agora, o que é uma tentação? A tentação é um instrumento de atração, é um mecanismo de despertamento de desejos, de intenções do coração, que a Bíblia considera abomináveis ou reprováveis. No capítulo de número 1 de Tiago, ele vai destacar a partir do versículo de número 12 o seguinte: ele diz: bem-aventurado o homem, o varão, que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, da luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Veja aqui, dentro do contexto apresentado por Tiago, ele consegue enxergar que cada um de nós está no mundo sujeito às tentações. O instrumento usado pelo nosso adversário, porque a Bíblia aqui afirma que a tentação não tem origem em Deus, mas tem origem no mal. Logo, nós compreendemos que as tentações são armadilhas, são laços armados pelo adversário para apanhar aqueles que estão desatentos à vigilância. E aqui também é importante ressaltar aquilo que Paulo enaltece na carta aos Efésios, quando nos adverte da necessidade de estarmos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, cingidos de toda a sua armadura, para que possamos resistir às astutas ciladas do inimigo. As ciladas do inimigo são armadilhas, são laços, como aquelas preparações para apanhar passarinhos, ou laços de passarinheiro. A Bíblia vai nos apresentar aqui as tentações como sendo o instrumento usado pelo inimigo para desencadear o processo de consumação do pecado. Veja que mesmo a tentação sendo uma armadilha, um laço, uma cilada, Tiago consegue enxergar que elas são um bem, um benefício àqueles
que amam ao Senhor, aqueles que temem ao Senhor, porque ele chama de feliz o varão que é provado por meio da tentação, porque ao resisti-la, ele adquire sobre si habilitação ao direito à coroa da vida. Então preste atenção, porque nós estamos no mundo, estamos expostos às tentações. As tentações são ciladas preparadas pelo inimigo. Cada um de nós precisa estar consciente de que o nosso adversário anda ao derredor, de que ele ruge como um leão, ele busca de todas as formas nos arrancar da presença de Deus, e que para fazer isso ele precisa desviar a nossa atenção do santo e atrair a nossa atenção para o que é profano. E tudo que é profano, a Bíblia diz que está dentro do cenário do mundo, onde Satanás, com as suas ciladas, vai tentar de todas as maneiras nos fazer cair em algum tipo de perigo, porque a queda nesses laços são claramente compreendidas pela satisfação dos desejos da nossa natureza. Você está acompanhando isso aí? Então preste atenção, porque mesmo dentro dessa dinâmica, as tentações são os cenários em que eu e você seremos exigidos num nível de fé tal, num nível de justiça tal, num nível de retidão tal, num nível de caráter tal, que ao resistir às astutas ciladas, ao resistir às tentações, ao nos esquivarmos do risco de pecado, estaremos confirmando a nossa decisão pela salvação que há em Cristo Jesus. Então logo, preciso que você entenda que no mundo, todos os dias, nós estamos expostos à batalha espiritual. E por isso, quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo de número 4, verso de número 7, se eu não estiver enganado, ele diz para Timóteo: Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em outras palavras, fui exposto a muitas tentações, estive vulnerável muitas vezes aos sentimentos do meu coração, aos pensamentos da minha mente. Fui desafiado a negar a Cristo, a trocar a santidade pelo pecado, a trocar a eternidade com Cristo pelo inferno. Mas depois de uma longa trajetória, depois de muitas batalhas, depois de ser desafiado a negar o meu Senhor em cadeias, em prisões, em ameaças de morte, eu permaneci fiel ao Senhor. Glória a Deus. Então você está percebendo aí que o apóstolo Tiago está nos apresentando um contexto aonde estamos sujeitos a todo momento às ameaças que o mundo oferece, porque o diabo, nosso adversário, anda ao derredor. O mundo em questão é o mesmo mundo destacado pelo apóstolo João em 1 João 5, versículo 19, onde ele diz que o mundo jaz no maligno. Ele diz: filhinhos, sois de Deus, mas o mundo jaz no maligno. Logo, eu e você sabemos que estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Nós não pertencemos porque somos de Deus. Logo, a nossa expectativa e esperança é de que possamos brevemente acessar a eternidade com a convicção de Cristo como nosso Senhor e Salvador, para usufruirmos das promessas de salvação eterna que Ele nos fez. Mas enquanto estivermos caminhando sobre a face da terra, preciso destacar isso: o mundo está no maligno. Então veja que as tentações que podem nos garantir a coroa da vida são as mesmas que podem tirar de nós o direito ao benefício da salvação. Logo, quero aqui destacar com você o processo denunciado por Tiago na sua carta, que é o processo de decadência espiritual chamado pecado. Ele, no verso de número 13, diz que a tentação não provém de Deus. Ele diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Verso 14: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria
concupiscência. Veja que ele aponta a concupiscência do nosso coração, o nosso desejo íntimo, a nossa vontade carnal, como sendo a causa da operação, do funcionamento, da eficácia da tentação. Ele diz que cada um de nós é tentado e atraído e engodado. Ele diz tentado, atraído e engodado pela concupiscência. O que é concupiscência? Concupiscência é desejo. Nossa carne tem vontades próprias. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo de número 7, diz que a nossa carne está debaixo da lei do pecado. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela serve ao instinto, serve ao desejo, porque o pecado foi encerrado na natureza humana. Logo, todo homem está vulnerável às suas próprias vontades. Paulo chama de homem natural, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, o homem animal, o homem instintivo, porque antes de conhecermos a Deus, antes de ouvirmos a palavra e sermos salvos, nós estávamos, no outro tempo, sujeitos aos espíritos que operam nos filhos da desobediência. E por causa desse cenário, por causa desse contexto, a Bíblia vai destacar para mim e para você uma realidade onde cada um de nós viverá dia após dia o conflito na própria natureza, o conflito na própria carne. E aqui você vai ver que o desejo, a concupiscência, é a razão pela qual a nossa atenção, a nossa mente se desvia das coisas eternas e se concentra naquilo que sentimos, naquilo que pensamos, naquilo que desejamos. Você vai observar que toda a mensagem do Evangelho, toda a pregação e ensino impulsiona a nossa mente para o futuro eterno, para as coisas que hão de vir, mas todas as coisas do mundo, tudo aquilo que o apóstolo João diz, que tudo que é no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não são do Pai, mas do mundo. Ele diz que elas passam, e passam por quê? Porque elas não estão vinculadas às coisas futuras, às coisas da eternidade. Elas estão vinculadas ao tempo presente, ao que o homem deseja agora. Veja que a nossa carne tem o poder de nos impedir de ir à igreja, tem o poder de nos levar a fazer o que reprovamos, tem o poder de nos fazer a andar por caminhos que abominamos. Se você parar para conversar com alguém que usou drogas, ou que bebeu, ou que adulterou, ou que mentiu, esse alguém vai te dizer que aprendeu desde pequeno que isso era errado, que não deveria ser feito. Talvez te confidencie: olha, eu não gosto do estilo de vida que levo, eu condeno a maneira como eu vivo. Eu quero que você perceba aqui que tudo isso que leva o homem a um estado de escravidão e condenação eterna, e nós chamamos de pecado, só tem efeito sobre os crentes por causa do desejo da carne. E eu e você precisamos entender que não venceremos o mundo, não venceremos o diabo, sem primeiro vencermos a nossa própria carne. Diga para o seu irmão: eu e você precisamos aprender a lutar contra nós mesmos, contra o nosso desejo, contra os nossos instintos. Diga para o seu irmão: cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Veja que o nosso desejo nos atrai para a tentação, e veja que a Bíblia diz que o nosso desejo possui um instrumento chamado engodo. Sabe o que é engodo? Engodo é engano, é ludibriar. A nossa carne consegue maquiar o pecado,
E muitos caem porque são atraídos pelas tentações e levados pela carne a um estado de queda que é sutil, quase imperceptível, porque a tua carne vai primeiro te convencer de que você é capaz de resistir, vai tentar te convencer de que você não vai cair, que você pode sentar na mesa com os amigos de copo antes da sua conversão e conversar com eles, sem o risco de ser tentado a também pedir o copo. O inimigo, a nossa carne serve ao inimigo, nos levando a acreditar que somos capazes de resistir à sedução, que somos capazes de resistir aos pensamentos imorais, indecentes. Mas eu quero te despertar nessa noite para a necessidade de que nós precisamos confiar na ação do Espírito Santo e depender integralmente, totalmente da palavra de Deus, e não permitir que as nossas ações sejam em momento algum orientadas, dirigidas, governadas pelos nossos desejos. Até porque a Bíblia nos diz que o justo viverá pela fé. Glória a Deus. A questão é que viver pela fé aponta para um cenário onde a fé orienta os nossos passos. E aquele que é orientado pela fé não vive mais do que pensa, não vive mais do que deseja, vive do que acredita. Porque ele não vive do que pensa, porque os nossos pensamentos nem sempre são pensamentos espirituais. Nós temos muitos pensamentos que não provêm de Deus e são fruto da nossa própria imaginação, que são resultado dos anseios da nossa alma. Veja que a Bíblia nos diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. O caminho do Senhor é mais alto que o nosso caminho. E isso por quê? Porque Deus está posicionado num nível numa posição, num nível espiritual mais elevado que o nosso. Está numa posição de autoridade sobre o pecado. E é interessante que Deus, no seu estado de santidade, no seu estado de infalibilidade, nos convida a todo momento a andarmos por caminhos mais altos, a andarmos olhando para o autor e consumador da nossa fé, a nos posicionarmos em Cristo Jesus nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade e de todo nome que se nomeia, não apenas nesse século, mas também no vindouro. E isso é importante ser destacado, porque o mundo espiritual é organizado em hierarquias, organizado em uma estrutura onde a autoridade exerce regência. Logo, aquele que está sujeito a uma autoridade a servirá. Veja que isso para nós é revelador. Paulo estabelece a igreja em Efésios capítulo 1 como o corpo de Cristo. Ele comunica essa revelação e diz que Cristo é a cabeça do seu corpo, e ele coloca Cristo e o seu corpo acima de todo o principado, de toda a potestade e de todos os poderes espirituais que são nomeados. E ele diz que o corpo de Cristo é a igreja, e que ele sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Isso é extraordinário, porque eu e você logo percebemos que ao nos convertermos a Cristo, submetemos os nossos desejos, submetemos as concupiscências da nossa carne à vontade de Deus e contraímos a autoridade do Senhor sobre nós para vivermos sendo regidos por ela. A grande questão é que nós não podemos ignorar um fato: a nossa natureza é pecaminosa. E apesar de havermos sido separados do mundo, apesar de havermos sido transportados das trevas para a sua maravilhosa luz, eu e você continuamos carregando nos nossos corpos a lei do pecado. E o diabo, consciente disso, não cessa de trabalhar para que nós venhamos abrir mão de andarmos debaixo
da regência do reino dos céus para, de novo, nos submetermos à regência do império das trevas. Paulo, no capítulo 2 da carta aos Efésios, destaca que eu e você, no outro tempo, andamos segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, e que por esse motivo, eu e você devemos nos alegrar na valorosa graça de Deus que nos foi concedida, porque por essa graça fomos salvos por meio da fé. Veja que o justo não anda por aí baseando-se naquilo que a sua carne deseja, mas ele tem uma saga, uma trajetória de muitas batalhas, em que ele necessitará priorizar, privilegiar aquilo que acredita, em detrimento daquilo que sente e cobiça. E aqui nós vemos que a concupiscência vai tentar de todas as maneiras nos levar a um estado de engano. Veja que o engano provocado pela carne a torna aliada do diabo. Veja que o nosso inimigo não luta contra nós sozinho. Ele tem aliados ferozes que precisam ser resistidos e combatidos. A Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, que anda ao derredor, tem como aliado o mundo. A Bíblia diz que o mundo está no maligno, o mundo o serve. Mas também a Bíblia diz que a nossa carne contém concupiscências, e as concupiscências da carne são reveladas pelos olhos, são revelados pelo próprio desejo, tato, sentidos, e são reveladas pela soberba da alma, ou seja, por aquilo que a alma ambiciona. Logo, nós precisamos ter atenção a tudo aquilo que cobiçamos, a tudo aquilo que desejamos, e a tudo aquilo, e com tudo aquilo com que nós sonhamos. Sim, os nossos sonhos. Muitas pessoas sonham com coisas que podem se tornar em laço e engano. Lembro que na semana passada nós estivemos aqui meditando, por exemplo, na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6, onde eu destaquei o verso de número 9 e 10, que diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição e à ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e muitos nessa cobiça arruinaram a sua fé. Você está percebendo que o diabo vai utilizar de mecanismos de atração para nos afastar do centro da vontade de Deus? Você está percebendo que as guerras que nossos membros guerreiam estão relacionadas às nossas paixões, e que a vida espiritual do cristão precisa ser baseada em contínuas ações de renúncia? Diga para o seu irmão: nós fomos chamados para andar pela fé. Diga: a vida pela fé exige renúncias. Amém? Amém, irmãos? Amém. Você está percebendo que há um grande desafio proposto, porque ao longo da nossa trajetória nós vamos tratar diariamente com tentações, e que as tentações têm como alvo fazer com que eu e você sejamos atraídos e engodados pelo nosso desejo. Porque o desejo, depois de concebido, dá luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. Veja de novo o verso de número 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado consumado gera morte. Veja que ele diz que o pecado, para ser consumado, primeiro precisa ser concebido. Depois de concebido, ele precisa dar à luz.
depois que dá a luz, ele precisa ser consumado, concluído. Ele apresenta o pecado como um ciclo, como um processo de decadência. O que muitos não percebem é que entre a concepção do pecado, que é uma alusão à ideia de geração, concepção, nascimento, ele usa a figura da geração do próprio ser humano como sendo uma forma lúdica de nós compreendermos como o pecado acontece. Ele não começa fora de nós, ele começa dentro de nós. Ele primeiro é concebido. É necessário que para o pecado ser concebido haja desejo e tentação. Veja que o nosso interior primeiro precisa se voltar para aquilo que nos atrai. É interessante porque cada um de nós tem uma característica e na história de vida desenvolveu peculiaridades, preferências, e é por isso que precisamos advertir contra o mundo e não apenas contra um ou outro pecado, porque cada um de nós tem características próprias, somos seres individuais, e aquilo que ameaça um pode não ameaçar ao outro, mas todas as coisas que o mundo propõe como tentação dão luz ao que nós todos conhecemos como pecado. Se é a fornicação, se é adultério, se é a mentira, se é o homicídio, se é a corrupção, para a Bíblia tudo é pecado. Você está compreendendo isso? Glória a Deus. Então preste atenção, porque o texto vai nos revelar aqui que o pecado é um processo decadente, e alguns não se atentaram, mas estão carregando dentro de si um pecado. E o interessante é que a Bíblia condena o aborto, mas eu preciso lembrar a você que não é todo tipo de aborto que a Bíblia condena. Existe um aborto que a Bíblia aprova, é o aborto da prática pecaminosa. Eu e você precisamos, o mais rápido possível, identificar se estamos concebidos da possibilidade de cometermos o pecado, se há em nós algum tipo de mau pensamento, algum tipo de desejo imoral, indecente, alguma torpeza, ela precisa ser imediatamente abortada pela ação do Espírito Santo, porque eu creio que o Espírito Santo está neste momento trabalhando para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas para que ele seja eficaz na sua intenção, ele necessita que você coopere com Deus, porque na batalha da carne contra o espírito, a nossa alma, o nosso eu, o nosso ser é determinante. Veja que a carne só prevalece contra o espírito se você escolher satisfazer a carne. O espírito só prevalece sobre a carne se você escolher obedecer o espírito. Por isso, de novo, cito o apóstolo Paulo em Gálatas 5,16: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, você só satisfará o desejo da carne se deixar de andar em espírito. E é esse o grande problema. Ninguém anda no Espírito sem estar submisso à palavra. Ninguém anda no Espírito sem obedecer à lei do Senhor. Ninguém anda no Espírito adotando uma postura de legislador ou de juiz contra o seu próximo. Porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. E muitos crentes estão caindo em pecado, porque se ensoberbeceram na sua religiosidade e agora não se consideram mais dependentes de Deus, mas autoridades sobre o próprio Deus e a sua lei. E muitos estão caindo, estão sendo vencidos por laços de Satanás, porque estão infelizmente subestimando a própria natureza. Veja que o apóstolo Tiago nos adverte a não errarmos. Ele diz: não erreis, amados irmãos. Ele está falando para mim e para você: não cometam pecados. E mesmo
que eu e você saibamos, desde o momento em que aceitamos a Jesus, de que cometer pecado produz morte, que cometer pecados nos põe em oposição a Deus, cometer pecados nos leva ao estado de rebelião e desobediência. Mesmo conscientes disso, todos os dias transgredimos princípios da palavra de Deus, todos os dias somos ameaçados por maus pensamentos, todos os dias somos ameaçados por tentações. E porque nós nos encontramos tantas vezes vulneráveis ao pecado que tão de perto nos rodeia, nós nos encontramos vulneráveis, porque apesar da consciência espiritual, apesar de termos uma nova identidade em Cristo, apesar de sermos igreja, apesar de termos a palavra de Deus, apesar de termos a presença e a companhia do Espírito Santo, escolhemos andar na carne.